Boa noite, boa noite. Desculpa o comecinho aqui não estava entrando. Vocês me ouvem? Tudo bom, Bianca? Boa noite, Bianca, Paloma, Flávia, Carolina, André Luiz. Eu consigo interpretar certinho, viu, professor? Se eu perguntar. Valeu, valeu, Bianca. Vamos lá. Só esperar a galera entrar aqui. Bastante coisa para falar, gente. Provavelmente a gente não termina hoje todo esse material, tá? Provavelmente, mas vamos ver até onde a gente vai. Se não dá para terminar hoje, termina a aula que vem, não tem problema. Tá? A gente vai ter pelo menos mais uma aula de inquérito policial. Pelo menos. Podem ser mais. 19 participantes. Espera lá, mas chegar nos 25 a gente começa aqui a fazer o compartilhamento. 21. Vinte e três. 26. Bom, vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui essa tela. Então hoje a nossa aula... Hoje a nossa aula é a aula 5, né? É a nossa aula 5. Deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Hoje, então, a gente vai ver. Eu já coloquei isso lá no WhatsApp. Veremos formas de instauração do inquérito policial, as diligências que podem ser realizadas no inquérito policial, conclusão do inquérito policial e indiciamento. Tá bom? Vamos lá. Instauração. Esse assunto sobre a instauração do inquérito policial, a gente vai ver ali no artigo 5º do Código do Processo Penal, que dirá: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar o ofendido. Tá? Então, vejam só, nos crimes de ação pública, nós temos a seguinte regra: o delegado, tomando conhecimento de um crime de ação pública, e aqui a lei está silenciando se é uma ação pública condicionada ou incondicionada, portanto, a gente vai considerar que é uma ação penal pública incondicionada, o delegado pode instaurar um inquérito policial de ofício. Tá? Ele tomou conhecimento do crime de ação penal pública incondicionada, ele dá início ao inquérito policial. Linda, não sei como é que vai ser o trabalho. Vai ser lá no Moodle, mas o Moodle está difícil de mexer, parece que eles iam fazer umas modificações ali no Moodle, daí eu posto lá o trabalho. Mas fique tranquilo, porque um ponto é da semana jurídica, então um ponto é o relatório, né, que vai abrir ali no Moodle também o tópico, e outro ponto, relaxem. Vocês estão em home office, será um trabalho de home office também, tá? Então, voltando, né? Em relação à ação, à instauração do inquérito policial, se for crime de ação penal pública incondicionada, primeira regra, o delegado pode instaurar de ofício, então ele não precisa ser provocado. Então, o delegado toma conhecimento de um crime contra a administração pública, um crime contra a vida, né? Um crime sexual, ele vai instaurar esse inquérito ex officio, não precisa ser provocado para tanto. E no inciso 2, nós teríamos, né, instauração mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou do seu representante legal. Então, são 4 hipóteses aí no inciso 2. A primeira hipótese, que é a hipótese da requisição da autoridade judiciária,
temos problemas. Por quê? Porque o juiz, diante do sistema acusatório instaurado na Constituição e agora normatizado no artigo 3º-A, né, do Código do Processo Penal, tudo bem que ele ainda está suspenso, mas agora nós temos essa normatização. O nosso sistema é acusatório, no sistema acusatório o juiz não deflagra investigação. Mas, professor, não está falando que o juiz deflagrará, mas está falando que o juiz requisitará. Se o juiz requisita, há uma requisição judicial, você não pode falar sim ou não. A requisição é ordem, soa como ordem. Quando o juiz requisita a instauração do inquérito policial, o inquérito policial deve ser instaurado. Então, lembrar, o artigo 5º, inciso 2, né, essa redação do artigo 5º, inciso 2, é a redação original do Código do Processo Penal, 1941, não se falava em sistema acusatório, portanto, a gente tem que ler com os óculos da Constituição Federal. Isso é inconstitucional. Né? Essa primeira parte do inciso 2 do artigo 5º não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. Professor, mas o STF requisitou a instauração de inquérito policial às fake news. Fato. Nem por isso é constitucional. Né? A doutrina em peso critica a posição do STF ter requisitado a instauração de inquérito policial. Por quê? Porque isso é a negação do próprio sistema acusatório. Como que o juiz que vai julgar requisita a instauração de inquérito policial? Isso não existe. Isso é medieval. Né? Então, essa primeira parte do inciso 2 não foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Afronta o sistema acusatório. Tá? Em relação ao Ministério Público, ok. O Ministério Público é parcial. O Ministério Público pode requisitar? Pode. Inclusive, se o juiz toma conhecimento de um crime, o juiz não deve requisitar ao delegado a instauração de inquérito policial. O juiz, o máximo que ele poderia fazer é oficiar ao Ministério Público para avaliar a possibilidade de existência de um crime e, portanto, requisitar a instauração de inquérito policial. Mas jamais o juiz, ele próprio, requisitar a instauração do inquérito policial. Que oficie, então, ao Ministério Público. Ou a requerimento do ofendido, a vítima do crime. Pode? Pode. É óbvio. É a vítima que geralmente vai fazer o boletim de ocorrência. Né? Nesse momento já está requerendo a instauração do inquérito policial. Né? Ou de quem tiver qualidade para representá-la. A vítima é menor de idade, ou a vítima é pessoa jurídica. O seu representante legal vai requerer a instauração do inquérito policial. Então vejam, é assim. Crime de ação penal pública incondicionada, o delegado instaura inquérito policial de ofício, ou o delegado vai instaurar inquérito policial mediante requisição do Ministério Público, esse pode, ou requerimento da vítima, ofendido, ou seu representante legal. E essa situação do juiz? Gente, essa situação do juiz é antigona, é lá da redação original do Código do Processo Penal, não condiz com a Constituição. Numa leitura constitucional, isso não se aplica mais. Tudo bem? Bom, o parágrafo, falando aqui de notícia crimes, né, dar a notícia do crimes à autoridade policial, o artigo 3º, aqui do próprio artigo 5º, né, o parágrafo 3º, melhor dizendo, do artigo 5º, dirá que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública, se a lei não está falando se é condicionada ou incondicionada, é porque é incondicionada. Incondicionada. Poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Então, por exemplo, você testemunha um atropelamento, é um crime. Liga lá para a polícia, olha, acabei de presenciar um atropelamento aqui no cruzamento das ruas tais e tais, e aciona a polícia. Você presencia uma invasão, suspeita de uma invasão ao banco, uma lotérica, teve uma que foi assaltada esses dias aqui em Itapé, você presencia aquela situação. Você aciona a polícia. Ou então, você é um investigador nato, você só não é policial.
E você fiscaliza, por exemplo, a atuação do poder público, do prefeito municipal, e tem alguns documentos que estão na sua mão que demonstram que houve uma fraude numa licitação, que houve um superfaturamento de uma obra pública, e você vai e entrega essa documentação lá para a polícia. Pode? Qualquer pessoa do povo pode? Pode, desde que seja um crime de ação penal pública incondicionada. Professor, eu não estou muito lembrando de crime de ação penal pública condicionada, incondicionada. A gente viu isso em direito penal. Se você está esquecido, não fique muito preocupado, porque nós vamos passar de novo por ação penal. Mas lembrar que a ação penal pública é aquela ação que é movida pelo Ministério Público, via de regra. A ação penal privada é aquela que é movida pelo querelante, que é a vítima ou o seu sucessor processual. E falando de ação penal pública, ela pode ser incondicionada, que é a regra. Então, sempre que a lei silencia se a ação penal é pública, condicionada, ou ação penal privada, é porque a ação penal é pública incondicionada. É assim na maioria dos delitos. Homicídios, crimes contra a vida, né? São ações penais públicas incondicionadas. Furto, ação penal pública incondicionada. Roubo, ação penal pública incondicionada. Mas não fala nada lá no Código Penal. Sim, justamente porque não fala nada lá no Código Penal, é que a ação penal é pública incondicionada. Tudo bem? Então, qualquer do povo pode deflagrar a atuação do delegado, né, para que o delegado instaure o inquérito policial, quando qualquer do povo faz a notícia crimes. Tudo bem? Muito bem. Crime de ação penal pública condicionada. Lembra que essa condição, né, a condição para uma ação penal pública, para que o Ministério Público proceda ao processo, apresente a denúncia, essa condição pode ser ou representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça nos crimes contra a honra do presidente da República. Então, vamos trabalhar com a ação penal pública condicionada na forma mais simples dela. Por exemplo, o estelionato hoje, via de regra, né, com a lei anticrime, ele passa a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima do estelionato. Tá? Então, como que se instaura um inquérito de ação penal pública condicionada? O parágrafo 4º do artigo 5º nos dá a regra. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação, ou seja, ação penal pública condicionada à representação, não poderá sem ela ser iniciado. Tá? Então, veja, aqui, se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, o delegado não pode instaurar o inquérito, né, iniciar a investigação sem que a representação já tenha sido oferecida. Então, isso acontecerá no crime de ameaça, 147, é a ação penal pública condicionada. Então, a vítima vai e faz o boletim de ocorrência da ameaça, relata a ameaça, dá a notícia crimes, né? Fui ameaçada. Se a vítima não representar, ou seja, manifestar o interesse de que haja processo, o delegado não pode instaurar inquérito policial. Se a vítima relata ter sido vítima de estelionato, faz o boletim de ocorrência do estelionato, não tendo manifestado o desejo de representação, né, não tendo representado contra o estelionatário, o delegado não instaura o inquérito policial. Por quê? Porque nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, nós temos um prazo decadencial de 6 meses, é o artigo 38 do Código de Processo Penal que nos dirá isso. Nós temos um prazo decadencial de 6 meses, no qual, se a vítima não representar nesse período de 6 meses, extingue-se a punibilidade do autor do fato. Extinta a punibilidade. Então, qual é o risco? Por que o delegado só pode instaurar inquérito policial se houver a representação? Para não correr o risco de, não havendo a representação no prazo de 6 meses, o delegado instaurar o inquérito policial, perder tempo investigando, perder funcionário investigando, perder equipamento, papel, tempo, investigando um crime que não poderá jamais virar, ou pode ser que não vire processo. É perda de tempo. Então, nas investigações, as investigações por crimes de ação penal pública condicionada à representação,
somente são instauradas se houver a representação. Não havendo representação, fica lá aguardando. Passou 6 meses, não teve representação, extingue-se a punibilidade, engaveta aquilo, está extinta a punibilidade daquele autor do fato. Tá? A mesma lógica acontece no crime de ação penal privada. Tá? Crime de ação penal privada. O exemplo clássico lá, os crimes contra a honra, ou crime de dano. Né? Crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, são crimes de ação penal privada. Você faz um boletim de ocorrência, né, para que se apure a calúnia, a difamação, a injúria. E basta fazer o boletim de ocorrência? Não basta fazer o boletim de ocorrência. Por quê? Porque nos crimes de ação penal privada também existe o prazo de 6 meses, é um prazo decadencial de 6 meses, para o oferecimento da queixa-crime. Se a queixa-crime não for oferecida no prazo de 6 meses, extingue-se a punibilidade do autor da calúnia, da injúria, da difamação ou do dano. Então, veja, o delegado também, para não perder tempo, imagina, tem lá um boletim de ocorrência de calúnia, vamos chamar o investigado, vamos chamar as testemunhas, vamos ver como é que se deu essa treta, vamos investigar isso. Aí investiga. Houve um monte de gente, perde maior tempo, né? Investigador, escrivão, perde tempo naquilo, mas não houve o requerimento e a vítima depois não apresenta a queixa-crime. Perdeu tempo, perdeu recurso público. Né? Então, da mesma forma que acontece com a ação penal pública condicionada à representação, mencionada no parágrafo anterior, na ação penal privada, a autoridade policial também somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Então, a vítima do crime de ação penal privada, que é quem pode oferecer a queixa-crime, precisa requerer ao delegado a instauração do inquérito policial. Pode ser por escrito, melhor que seja por escrito, mas pode ser verbalmente também. Requer ao delegado a instauração do inquérito, manifestando o desejo de, a intenção de apresentação de queixa-crime depois da investigação. Então, nesses dois casos, nos casos de ação penal pública condicionada à representação e no caso de ação penal privada, o delegado não pode instaurar o inquérito policial de ofício. Tá? Então, de ofício, só no caso de ação penal pública incondicionada. Combinado? Então, cuidado com essas questões de instauração. Vocês compreenderam? Quem tiver qualquer dúvida, gente, fala aí no chat, fala aí no WhatsApp. Tá? Fiquem à vontade, pode falar para a gente poder prosseguir. Bom, diga, Guilherme. Bom, vamos ver aqui. Não entendi por que também. Nos crimes de ação pública condicionada, o IP somente poderá ser instaurado se houver representação do ofendido ou de seu representante legal. Tá certo. A não ser que a gente esteja querendo algum artigo 5º, inciso 1. Deixa eu pegar aqui. Não, inciso 1 é o de ofício, né? Não pode. Nos crimes de ação pública condicionada, o IP somente poderá ser instaurado se houver representação do ofendido ou de seu representante legal. Nos crimes de ação penal privada, se houver requerimento de quem tenha qualidade. Olha, vamos ver se a gente resolve aqui com os parágrafos 4º e 5º. Vamos lá. Parágrafo 4º vai dizer: o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Então, pode ser alguma questão que pegue a literalidade da lei, porque, de fato, ele está falando aqui ação penal pública que dependa de representação. Né? E a ação penal condicionada
pode ser condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Mas é uma pegadinha muito chata. Né? Mas está falando aí, olha, na questão que você viu aí, a resposta, né? Está falando. Nos crimes de ação penal pública condicionada. E aqui no parágrafo 4º falando, o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação. Então, aqui o parágrafo 4º é mais específico do que essa questão, né? Do que essa resposta. Pode ser isso, mas é uma pegadinha. É concurso do que esse? Para que cargo que é esse concurso? Sucesso. Decoreba total. Né? Então, provavelmente é isso. Provavelmente é isso. Porque o parágrafo 4º ele é mais específico do que a questão. A questão fala em ação condicionada. E aqui ele está falando, é condicionada. O parágrafo 4º fala em ação penal condicionada, mas é condicionada à representação especificamente. Então, provavelmente é isso. Bom, diligências, né? Vamos lá para as diligências. Olha, não dá para... Eu não consegui transcrever todas as diligências para cá, então eu vou pedir para que vocês estejam de olho no Código do Processo Penal aí, parágrafo 6º e 7º, tá? Então, lembrar que o inquérito policial é um procedimento administrativo presidido pelo delegado de polícia ou pelo delegado federal, e ele é um procedimento discricionário. Nós tratamos disso quando falamos na semana passada das características do inquérito policial. O que significa discricionariedade? O inquérito policial ele não tem, assim, descrito na lei, uma sequência de diligências, de atos de investigação que deva ser cumprida pelo delegado. Existe um roteiro, porque cada crime é um crime, cada fato é um fato, e existem, assim, um rol exemplificativo de atos de investigação que o delegado vai optar entre um ou outro de acordo com a necessidade do caso concreto. Né? Então, não existe uma sequência lógica, né? Uma sequência que deve ser respeitada. Né? Existe uma relação de atos de investigação que podem ser praticados pelo delegado. O parágrafo 6º, então, fala, né? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Isso ganha muita importância agora com o estabelecimento da cadeia de custódia, né? Cadeia de custódia no processo penal, que é uma inovação da lei anticrime também. Isso já existia na Secretaria Nacional de Segurança Pública, já existia um procedimento operacional padrão definindo cadeia de custódia, né? A cadeia de custódia é aquelas regras que a polícia científica, né, a perícia vai ter que seguir para que essa prova pericial seja considerada válida posteriormente. Então, formas de arrecadação da prova, de apreensão de arma, de projétil, de constatação de mancha de sangue, de coleta de sêmen, coleta de material biológico. Então, existe todo um regramento para que essa cadeia de custódia da prova seja válida e posteriormente usada no processo. Então, o ato da autoridade policial de se dirigir ao local e conservar, né, o estado das coisas até a chegada da perícia é justamente isso, né? Impedir que certos elementos de prova acabem se perdendo, porque as pessoas estão pisoteando o local, porque as pessoas estão transitando pelo local. Enfim, isso pode alterar depois a percepção dos fatos pela perícia e prejudicar, obviamente, a investigação, né? Apreender os objetos... Professor, mas em alguns casos, o policial não pode atrapalhar? Como é que é? Eu não ouvi. Em alguns casos, o policial não pode atrapalhar a cena do crime, professor? Então, por isso precisa... Olha lá, né? Dirige-se providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Esse é o papel, né?
Depois que os peritos criminais fizerem a primeira análise, fotografa, faz o croquis, desenha, e os policiais apreendem os objetos que tiverem relação com o fato, né? Após liberados pelos peritos criminais. Então, aí a autoridade policial vai fazer a apreensão da arma, vai fazer a apreensão de objetos, enfim, né? Para que isso sirva depois como instrumento de prova lá no processo. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Aí eu vou pedir para vocês continuarem aí no seu código, tá? Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Esse reconhecimento, a gente não vai falar, a gente não vai esmiuçar as regras do reconhecimento aqui, porque a gente vai trabalhar depois em teoria geral da prova no processo penal 2, próximo semestre. E daí a gente vai ver que existem requisitos para a realização do reconhecimento de pessoas e de coisas. Requisitos lá do artigo 226, 227 do Código de Processo Penal. Tá? Então, existe toda uma sequência para que o reconhecimento seja realizado. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, né, que é aquele de pegar as digitais, né, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Difícil o delegado fazer isso, mas enfim, está aí no inciso 9. E colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então, isso aqui vem do Estatuto da Primeira Infância, a Lei 13.257 de 2016. Tem uma inovação aí, principalmente quando a pessoa que é presa é mulher e tem filhos e é a única responsável pelo cuidado dessas crianças. Aí optar-se-ia por uma prisão, se fosse caso de prisão, optar-se-ia por uma prisão domiciliar. Então, no artigo 6º, nós temos 10 incisos, né, que exemplificam diligências investigativas da autoridade policial, mas meramente exemplificam, são exemplos. Existem inúmeras outras formas de prova, meios de prova, que podem e devem ser adotados se for o caso. Aqui não fala, por exemplo, de interceptação telefônica. Aqui não fala de quebra de sigilo bancário e fiscal. Aqui não fala de ação controlada, que é retardar, né, atrasar o flagrante, mas que tem na nossa lei. Aqui não fala de agente infiltrado, mas que tem na nossa lei. Então, existe uma infinidade de outros meios de prova definidos na legislação que não são abordados aqui no artigo 6º. Porque a gente vai lembrar também que o nosso código é lá de 1940, né? Muitas provas nem se pensava na época, né? Interceptação telefônica em 1940 acho que era algo rudimentar, né? E se imaginava que hoje pudesse ser feito dos celulares, né? Então, aqui, né, no artigo 6º, nos incisos do artigo 6º, nós temos uma relação exemplificativa, meramente exemplificativa, das provas, das diligências que a autoridade policial pode fazer, tá bom? De acordo com a sua discricionariedade. Tá? Não é que ele está obrigado a fazer tudo isso. É no caso concreto que ele vai ver. Muito bem. E no artigo 7º, nós temos a hipótese da reconstituição, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo. A autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Então, para que a reconstituição do crime? Para analisar a possibilidade daquela versão apresentada pelo réu, né, pelo investigado, pela testemunha, né, verificar a veracidade a possibilidade daquela versão. Então, no caso da viúva do
do herdeiro do grupo Yoki, Elisa Matsunaga, né? Houve reconstituição, por quê? Porque se buscava, nossa, só falta 10 minutos, voou, né? Já. Se buscava analisar se ela sozinha poderia ter matado, arrastado o corpo do marido, picotado o corpo do marido, né? Esquartejado o marido, colocado o corpo do marido em partes dentro de malas e descido do apartamento sozinha. Então, essa era a narrativa dela. Não, agir sozinha. Né? Foi em legítima defesa, a versão dela, não colou, né? Mas a dúvida era, mas será que não tinha um coautor? Será que não houve um partícipe? Será que não houve um coautor, pelo menos depois, na destruição do corpo? E, pela reconstituição, se pôde provar que não, realmente ela tinha força para carregar aquele cadáver. Colocaram o cadáver lá? Não, lógico que não. Colocaram um saco de areia, sei lá, com o mesmo peso do cadáver, ela conseguiu arrastar até o banheiro, enfim. Então, essa tese, né, essa versão que ela apresenta foi uma versão que pôde ser confirmada pela reconstituição do fato. Então, só para que fique bem claro, gente, o delegado só pode fazer o que está aqui? Não, ele pode fazer muito mais. Essa lista do artigo 6º, né, e artigo 7º são listas exemplificativas de condutas. O delegado tem que fazer tudo o que está aqui? Não. É de acordo com o caso concreto. Lembra da discricionariedade do delegado. Tá? Outras incumbências, tem outras coisas que o Código de Processo Penal fala que o delegado tem que fazer? Tem. Artigo 13, incumbirá ainda a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Cuidado, né? Lembra só, hoje a gente já tem isso em relação ao juiz. O juiz não participa da instrução. Isso já está normatizado, tá? Cumprir os mandatos de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias e representar acerca da prisão preventiva. O delegado, se entender necessária a prisão, principalmente para inibir a possibilidade do investigado destruir provas, já que o papel do delegado é reunir provas, se o delegado percebe a possibilidade do investigado destruir provas, ele pode representar ao juiz pela decretação da prisão preventiva. E nós teremos artigos 13A e 13B introduzidos pela Lei 13.344 de 2016, cuidado, que trazem outras circunstâncias, né, outras situações investigativas que o delegado pode desempenhar, essas um pouco mais modernas até, né, mais relacionadas com o nosso tempo de comunicação celular, enfim. O artigo 13A dirá, né, que da hipótese de delegado e promotor poderem requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos dos crimes previstos nesses artigos, né? Sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, extorsão qualificada pelo sequestro, extorsão mediante sequestro e envio ilegal de criança ou adolescente ao exterior. São sempre delitos que estão relacionados com a perda da liberdade da vítima, a vítima que está em cativeiro. Então é interessante nessa investigação, já de início, em que a vítima está no cativeiro e precisa se descobrir o paradeiro, a localização da vítima, que o delegado tenha condições de requisitar informações ao poder público ou empresas privadas que facilitem a localização da vítima. Então, o delegado pode, por exemplo, requisitar junto à Vivo os dados de telefonia celular da vítima, mas não são quaisquer dados. Essas informações cadastrais, o delegado pode requerer diretamente tanto aos bancos de dados públicos quanto aos bancos de dados privados. O delegado pode requerer diretamente, assim como o promotor. Agora, para localização, artigo 13b. O artigo 13b fala assim: se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas
o membro do Ministério Público ou o delegado, então o delegado do inquérito também pode, ou delegado de polícia, poderão requisitar, mediante autorização judicial, cuidado, lá no 13A não precisa de autorização judicial. No 13B, precisa de autorização judicial. É isso que vai cair no concurso CESP, por exemplo. É essa diferencinha. Né? Aqui precisa de autorização judicial. As empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Então, veja, o delegado pode requisitar dados cadastrais da vítima ou do suspeito diretamente para a empresa de telefonia? Pode. Dados cadastrais ele pode. E se for para requisitar a localização, o paradeiro da vítima ou do suspeito, ele pode requisitar? Pode, desde que tenha autorização judicial. Tá? Imagina a vítima desapareceu, tem o relato de um sequestro, a família está desesperada, aciona a polícia e precisa saber onde. E a vítima estava com o celular. Bom, é fácil, você consegue rastrear o celular da vítima pelas redes de telefonia. O delegado pode requerer? Veja. Ele pode requisitar? Pode, desde que tenha autorização judicial. Agora, olha só isso daqui, da autorização judicial. Está lá no parágrafo 4º do artigo 13b. O delegado requisita ao juiz. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas do juiz, ele requisitou ao juiz, o juiz não respondeu em 12 horas. A autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou de telemática que disponibilizem imediatamente aqueles meios de localização. Tá? Então, precisa ser rápido. Eu acho que até esse prazo de 12 horas é muito elástico, né? Mas é o que tem na lei. Então, o delegado requisita para o juiz. Juiz, eu preciso oficiar para vivo para saber onde que a pessoa está. Eu preciso descobrir onde está esse celular. Mas veja, isso aqui não é para investigar, por exemplo, roubo de celular ou furto de celular. Não pode, né? Assim. Quando que essa medida é possível para localizar o paradeiro do celular? Quando estiver envolvida a liberdade da vítima. Então, daí pode-se localizar o paradeiro do suspeito ou da vítima, para saber onde está o celular dela. Mas não é para investigar crime de furto e roubo de celular. Lembrar aqui do 13A. Né? Crimes relacionados ao tráfico de pessoas. São esses crimezinhos aqui, ó. Sequestro, cárcere privado, redução à condição análoga, de escravo, tráfico de pessoas, extorsão qualificada pela restrição de liberdade, né? O sequestro relâmpago, lá do ratinho, né? Extorsão mediante sequestro e envio ilegal de criança ou adolescente ao exterior. Tá? Então, tomar cuidado com 13A e 13B. No 13B precisa de requisição, de autorização judicial, mas e se demorar a autorização judicial? Aí pode requisitar diretamente. Passou 12 horas do requerimento de autorização judicial, o juiz não respondeu, o delegado pode requisitar diretamente. Tá? Então, cuidado com esses dois dispositivos aqui. Gente, olha, leiam, né, o artigo 13, 13A, 13B, tem mais coisas do que a gente consegue colocar aqui no slide. Mas é matéria dada. Leiam esses detalhezinhos, né? Todos os detalhes do inquérito policial vocês têm que ler, tá? Muito bem. Então, essas são as diligências. São as diligências no Código de Processo Penal. Tem inúmeros outros meios de prova que a gente vai trabalhar depois, lá em Teoria Geral das Provas, que não estão aqui no 6º e 7º, tá? Aqui a gente está trabalhando as diligências probatórias que estão estabelecidas pelo legislador no âmbito do inquérito policial. Tudo bem? Falta menos de 1 minuto. Eu acho que a gente pode parar por aqui esse vídeo, né, nessas informações que temos por enquanto. Aí a gente volta para o WhatsApp, a gente faz uma checagem, né, da assimilação desse conteúdo. E mais tarde, se for o caso, né, se vocês concordarem, a gente pode voltar para o Zoom para dar continuidade à aula. Né? Se a gente tiver... A internet hoje parece que está colaborando um pouco, a gente pode fazer isso. Fechou? Está acabando, vai acabar em alguns segundos essa primeira parte, a gente volta lá para o WhatsApp.